Quer dizer que o sentimento tem nos motivado muito. Há algo muito forte sendo manifestado pelas pessoas de que o momento é nosso. É um momento de se levantar contra uma série de coisas que não podem mais existir. A gente acompanha o mau funcionamento da administração pública, muitas distorções. Eu tenho citado alguns exemplos básicos, elementares, tipo o orçamento da Assembleia Legislativa. Para 36 deputados, a Assembleia Legislativa tem um orçamento maior do que a Universidade Estadual tem, para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. O orçamento da Assembleia é de 339 milhões de reais. É evidente que isso está errado, que isso está fora de lugar, que precisa ser consertado e ninguém fala isso. Será possível que a sociedade vai ter que aguentar isso por mais quanto tempo? É um governo do estado que gasta com locação de carro mais de 200 milhões de reais. E tem muito desperdício, muita regalia, privilégio, carro alugado para secretário, secretário adjunto. Tem secretário que tem 2, 3 carros acompanhando, um Creta, um Cerato, um 4x4. E está na hora da gente colocar a administração pública no século XXI, em 2022. Eu faço parte de uma geração que não consegue mais aceitar isso como se fosse algo normal. É a mesma mentalidade que eu tenho buscado colocar no exercício do mandato de deputado federal, renunciando, fazendo repasse de auxílio moradia. Todo mês a gente faz o repasse para um projeto social, seja uma APAE, seja um Instituto dos Cegos, uma ONG da causa animal, seja uma ONG de pessoas que buscam ajudar as pessoas que combatem o câncer. E entre tantos outros eixos, uma Paraíba que está, infelizmente, no 0 a 0, perdendo posições, perdendo posição em transparência pública. O ranking levantado pela CGU, pelo Ministério Público Federal, coloca a Paraíba em 24º lugar e eu não quero aceitar a Paraíba ficar na parte de baixo da tabela. A gente precisa trazer os bons exemplos. Então, quanto mais eu ando e converso com as pessoas, mais percebo o tamanho da nossa responsabilidade em cumprir com um papel, em fazer com que o nosso estado esteja em um outro lugar de desempenho para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Muita gente passando fome, pessoas sem acesso à água, muitas pessoas precisando de uma oportunidade de emprego e, infelizmente, o atual governo não tem atendido às necessidades do nosso estado. O senhor demonstra uma capacidade de enxergar todos esses problemas aqui elencados com relação à gestão estadual. E o que fazer para reverter essa situação? Cada eixo exige um comportamento. Nessa parte de combater privilégios, de mordomias, é uma mudança de mentalidade. Primeiro, para se dar o exemplo. Eu citei algumas distorções na minha visão, mas a gente pode citar também a Granja Santana, o Palácio do Governador. Eu não acho que isso esteja conectado ou adequado ao tempo em que vivemos. Não é para mim razoável você ter um espaço, uma área generosa, que pode e vai ser um dia, com certeza, pode anotar, cedo ou tarde, a Granja Santana vai virar um parque público para o uso coletivo. Não é público? Se é público, deve ser de uso comum. A Granja Santana que gastou de feira, no ano da pandemia, mais de R$1 milhão. E aí eu visito Belém do Brejo do Cruz, por exemplo, uma cidade que tem uma dificuldade de falta de acesso à água, uma cidade que tem um açude, falta só fazer um investimento numa estação de tratamento de água, um investimento de R$500 mil, e o governo não faz esse investimento, que é de metade do que a Granja Santana gastou de feira no ano da pandemia. Isso está muito fora de lugar, então tem que ter uma mudança de mentalidade. Tem gente que acha isso normal, existir um espaço reservado à autoridade, que tem lá todos esses privilégios e mordomias. Eu já não acho mais normal isso. Eu faço parte de uma geração que questiona esse tipo de direcionamento do orçamento público. Então, primeiro uma mudança de comportamento, depois uma mudança de gestão. Na educação, a gente vê escolas que estão caindo aos pedaços. Tive em Brejo do Cruz, a escola estadual caindo aos pedaços. Em Cajazeiras, a escola Manuel Mangueira, no bairro do Pôr do Sol, o teto caiu. Recebi uma ligação hoje de Santa Terezinha, escola estadual caindo aos pedaços. Então, você tem algo básico e elementar, que é manter uma estrutura. Tive em Mato Grosso, fiz registro da escola, da situação. Então você tem todo um diagnóstico que exige algo básico, elementar a ser feito, e não se faz esse investimento porque esse dinheiro é desperdiçado. Se você faz uma redução, por exemplo,
do que se gasta, né, no aluguel de carros, como já mencionei aqui, você tem um saldo positivo de orçamento para poder fazer essas reformas nas escolas, né, e colocar a administração pública, né, em um outro ecossistema, né, de funcionamento mesmo. Trazer tecnologia, inovação, abrir espaço para um ar novo entrar. Ainda hoje todo mundo sabe que existem secretarias que são entregues a partidos políticos como se fosse uma fazenda de porteira fechada, para poder ter o apoio do partido político na eleição, para poder ter o voto daquelas lideranças na eleição, para poder ter o tempo de televisão na eleição. Tudo isso, para mim, tem que ser enterrado, né? Tá na hora, né, da gente, né, conseguir estabelecer um outro patamar de funcionamento. Então tem que ter uma mudança de postura, de mentalidade, né, ter muito foco na gestão para poder elevar e apresentar resultado. Pedro Cunha Lima, nessas eleições de 2018, de 22, aliás, alguns nomes, né, já se apresentam como pré-candidatos. Além do seu, falo pela oposição, Veneziano Vital do Rego, Nilvan Ferreira, Cabo Gilberto, entre outros nomes que já se colocam como pré-candidatos. O senhor diria que essa enxurrada de pré-candidatos não iria atrapalhar, né, os sonhos da oposição, que seria justamente governar o Estado? Como a gente tem, Levi, uma eleição que tem uma regra de ter 2 turnos, né, quando você tem mais de uma candidatura na oposição, não necessariamente está dificultando o êxito da oposição. Pelo contrário, né, muitas vezes quando você tem mais uma candidatura de oposição, você consegue fortalecer um campo, né, porque todos que estão na oposição é porque não se sentem representados pelo governo, e faz com que a eleição tenha esses 2 turnos. Num segundo turno, o caminho natural é de quem esteve na oposição no primeiro esteja na oposição no segundo, né? Quem está na oposição é porque não concorda com o que assiste hoje. E mais do que isso, eu tenho buscado estar muito conectado com o que tenho percebido nas pessoas. E está muito claro para mim que o povo paraibano quer uma alternativa, quer iniciar um novo ciclo, não está satisfeito com o que está assistindo, né? Falta crescimento, falta um novo ritmo de desenvolvimento, né? Você vê o desempenho da Paraíba, né? Falei aqui do ranking da transparência, vou falar agora do ambiente de se fazer negócios, que é fundamental para poder gerar emprego. No levantamento do Doing Business, que é um levantamento do Banco Mundial, você vê a Paraíba de novo na parte de baixo da tabela, 17º lugar no agregado. Tem que mudar, não pode aceitar isso. Está na hora da gente, né, colocar a Paraíba em um outro patamar. No índice de criminalidade, né, os CVLIs, os crimes violentos, letais, intencionais, a gente vinha nos últimos 8 anos reduzindo esse número, né, cumprindo com um bom papel de redução de criminalidade, e infelizmente de 2018 para cá, para 2020, né, que é o último levantamento, a Paraíba volta a romper para cima o registro de mais de 1.000, né, episódios, né, são 1.166 registros de crimes violentos, letais, intencionais, quando a gente vê estados como Rio Grande do Sul e tantos outros, Pernambuco, continuando a série de redução. Na Paraíba você tem um governo que massacra o policial. É claro que a gente não vai conseguir fazer segurança pública com qualidade. Então mais do que qualquer desenho de candidaturas, o mais relevante é um sentimento da população, do paraibano, que quer mudar, que quer um novo ciclo e que vai ter. Espero ser um instrumento de transformação para poder cumprir com esse papel. Me traz uma enorme responsabilidade. Eu tenho me preparado cada vez mais para poder entregar o meu melhor e colocar a Paraíba onde ela merece estar. Seu pai, Cássio Cunha Lima, foi governante desse estado por mais de um mandato. E quando o senhor foi apresentado como pré-candidato ao governo do estado, o senhor chegou a declarar: Cássio é Cássio, Pedro é Pedro. Isso é uma tentativa, uma intenção de separar justamente as figuras? O que é que Pedro não quer? Por que é que Pedro não quer estar associado ao nome de Cássio Cunha Lima nesse momento, né, de pré-campanha, pelo menos? A rigor, eu disse algo que é óbvio para todos nós, né? Ninguém é igual a ninguém. Eu quero debater a Paraíba. Eu fico estimulado em pensar a Paraíba, em buscar soluções, né? Estive ainda há pouco no hospital veterinário do IFPB, no campus de Souza, né? E aí você tem um funcionamento de um equipamento que cumpre uma função relevante e a gente tem que pensar como otimizar, né? Destinei recursos para poder, né, trazer o custeio
do hospital, assim como fiz para o Hospital Veterinário de Patos. Eu quero pensar a carreira do professor. Na Paraíba, a gente tem uma carreira do professor que há 18 anos, aliás, foi no governo Cássio, que se criou o plano de cargo, carreira e remuneração para o magistério, e há 18 anos não tem atualização. E todo o universo que pensa a educação pública no país sabe que para ter uma entrega efetiva de aprendizagem, a gente precisa ter uma carreira de professor bem formada, tem que ter o professor valorizado e estimulado. A gente tem toda uma chance de desenvolvimento nas energias renováveis, energia solar, e aí ao invés de pensar maneiras de atrair investimentos para acelerar um processo de desenvolvimento, a gente vê um governo que cria um imposto, o ICMS, para tributar o sol. Isso agride o sertão, isso agride a perspectiva de Paraíba de se desenvolver numa velocidade maior. Então é esse o debate que eu considero que o povo paraibano quer fazer. Se tem pessoas querendo olhar para trás, não, mas quando o Cássio foi governador, eu tinha 14 anos. O candidato é Pedro, eu estou falando uma obviedade, eu sou fruto de um novo tempo, eu sou produto de uma nova geração. Eu me submeto a uma experiência própria que cada geração é comum. O poeta Ronaldo também foi governador quando eu tinha 2 anos. Então eu tenho buscado fazer um debate que respeita o povo, e que quer fazer um diagnóstico do que existe hoje, quer pensar soluções, quer elaborar políticas públicas, quer mostrar o que tem que ser feito, quer botar o dedo na ferida, quer romper com essa cultura troncha, bizarra, do passado, carcomida, velha, mofada, que coloca o sistema político e tudo que está ao seu redor em um lugar podre, que fede, e que eu não quero conviver com isso. Eu sou daqueles que acredita que pode ser diferente. Faz muito mal você estar em um lugar onde tudo que você quer fazer para mudar uma cultura, não, mas isso sempre foi assim, isso vai continuar assim. Então esse é o debate que eu tenho motivação de fazer. Eu tenho me abastecido de um propósito para poder cumprir uma função coletiva. Está na hora, muita gente sofre muito dentro dessa engenharia que não tem atendido. Então eu estou motivado em um propósito de fazer o debate que importa. No começo dessa caminhada, Levi, teve uma pessoa que me deu um documento para eu estudar o que foi o governo Cássio. Vai ser importante você estudar o que aconteceu. Eu não quero estudar o que foi o governo Cássio, nem Ricardo, nem Maranhão, nem Ronaldo, nem governo nenhum para trás. Eu quero estudar o presente. Eu já quebrei um retrovisor, quero estudar o presente, quero mostrar quem eu sou, quero mostrar o que a gente pode fazer e ser um instrumento de mudar as coisas. É isso que as pessoas esperam de mim, é o que eu penso. O senhor deve saber muito bem que na política, Pedro, é preciso você estar sempre ali ao lado de grupos políticos. É impensável se montar um palanque hoje em dia com um grupo só, uma pessoa só. Não sei se o senhor pensa dessa forma, mas nos dias atuais a gente não vê muito isso e até mesmo quem já pensou, quem agiu assim, acabou não indo muito longe, politicamente falando, eu digo. Na cidade de Souza, especialmente, que tem uma importância muito grande no cenário paraibano político, a gente tem um lado, que é o grupo do prefeito, Tairone, ligado ao atual governador João Azevedo, e já vem de outras gestões, apoiadas por João Azevedo. Do outro lado, se pensa numa oposição que tem o grupo Gadelha, mas que tem André Gadelha, que foi prefeito, é filiado ao PMDB de veneziano, MDB de veneziano, que também se propõe a disputar o governo do Estado. Aí vem os outros partidos, com Nilvan Ferreira, enfim, uma outra ala da oposição com o Cabo Gilberto. Onde é que consegue se meter Pedro Cunha Lima para regimentar o voto dos apoios políticos ligados à oposição em Souza? Primeiro, Levi, eu vou registrar que eu gosto muito de estar nesse lugar do impensável. Eu acho que é justamente no impensável onde a gente consegue provocar um pouco mais algumas mudanças, pensar fora da caixa. Eu sempre questiono muito quando alguém me diz que não dá para fazer assim, não dá para fazer de outra forma. Eu acho que dá. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem rede social, hoje a gente se conecta diretamente com as pessoas. A gente consegue falar com um cidadão de Souza ou de qualquer cidade, através de várias ferramentas que permitem esse contato direto, e é esse o nosso foco. O nosso Instagram é o @PedroCL. A gente vai estar ali fazendo o debate público acontecer, conversando com a sociedade,
né, buscando fazer esse debate acontecer independentemente de qualquer liderança política, independentemente de qualquer agente local. Mas no caso de Sousa nós temos, né, um apoio expressivo e que muito nos honra, que traz gratidão e motivação a essa caminhada, que é o apoio do PSC, né, o apoio de Leonardo Gadelha, de Dalton, de André, enfim, de pessoas que têm um histórico na cidade, Marcondes Gadelha, que tem um histórico na cidade, né, que tem uma capacidade de formular as coisas muito expressiva, né, e que traz uma soma significativa. Nós agradecemos a esse apoio, mas existem cidades onde a gente vai ter um contato direto com o povo, se apresentar e mostrar quem a gente é. Eu acho que o povo é independente, lógico que ter agentes políticos, Levi, né, em cidades é algo relevante e nós temos muitos apoios expressivos, inclusive já estamos tendo adesões, né, como no caso da prefeita Ana Maria, em São José do Brejo do Cruz. A gente sabe como é difícil romper com o governo, é preciso muita coragem, né, sobretudo numa cultura que ainda coloca os municípios num grau de dependência muito grande do governo do estado, né, e que tem um governo que usa o governo, a máquina administrativa como instrumento, né, eleitoral, de perseguição. Quem tiver com o governador recebe, quem não tiver não recebe e tal, né, e já estamos tendo adesões, mas eu não me acanho nem me intimido se por algum acaso em alguma cidade a gente tiver o contato direto com o povo. As pessoas estão atentas, a gente vai mostrar quem a gente é, o que a gente tem a propor para o nosso estado e tenho muita segurança que as pessoas vão perceber que a gente pode e vai fazer melhor, né? Tem sido uma experiência que tem nos motivado muito, a gente tem consciência da responsabilidade que carregamos, muita gente que já não quer votar mais em ninguém e isso tem trazido um peso significativo, né? Gente que não tem mais crença em política, dizendo, olha, vou confiar no seu trabalho, já não queria votar mais em ninguém, mas vou confiar em você. Isso nos move com intensidade muito forte, a gente quer apresentar algo muito bem feito ao nosso estado. Então agradeço por esse espaço, deixo aqui uma menção de reconhecimento ao jornalismo, Levi, que você pratica. Isso é importante para a democracia, é fundamental para o debate público, ter espaços onde a gente possa ter, né, essa troca de ideia, o debate público real acontecendo. Então digo aqui com sinceridade da alegria que é poder fazer essa conversa com você, com o blog do Levi, com a Rádio Líder, enfim, com todos que nos acompanham aqui nesse instante, né? Tem um chão bom pela frente, que a gente siga, né, dedicando sempre o nosso melhor.